O que estaria ocupando a sua mente e o seu coração poucas horas antes de você sofrer uma morte terrível? E é sobre isso que nós vamos falar hoje no capítulo 1 do livro Unidas contra a Rivalidade Feminina, da Ana Paula Nunes, que tem como título Reconhecidas pelo Amor. E para quem caiu aqui de paraquedas, gente, esse é o meu primeiro clube do livro aqui no canal. Então a ideia é a gente abordar esse livro que eu compartilhei com vocês, que é Unidas contra a Rivalidade Feminina. Eu vou deixar uma foto aqui. E na descrição do vídeo também eu vou deixar o link para quem quiser adquirir e juntas nós trocarmos um pouquinho das ideias daquilo que a gente tem aprendido nesse livro. Na primeira semana eu compartilhei com vocês como seria, né, uma introdução aí básica de como seria esse livro e precisei me ausentar, mas já estou de volta para compartilhar com vocês as ideias que eu tive ao longo desses capítulos e juntas a gente aprender um pouco mais sobre aquilo que Deus quer nos ensinar através da sua palavra e também utilizando como ferramenta esse livro maravilhoso que a Ana Paula escreveu, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida, assim como impactou a minha também. Logo no início do livro, Ana Paula Nunes nos traz uma reflexão. Imagina você ser condenada a uma morte que a levaria a humilhação, dor, agonia e muito sofrimento. Já parou para pensar sobre isso? O que nesse momento passaria pela sua mente? Ou até mesmo sobre o que você oraria num momento como esse? Jesus passou por isso. E sabe sobre o que ele orou? Talvez nunca tenha passado isso na sua mente, mas Jesus orou pela nossa rivalidade. E agora eu quero ler com vocês João 17, a partir do versículo 20, que diz assim: a oração que Jesus faz antes de todo o sofrimento que ele ia enfrentar. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes, e os amastes como igualmente me amastes. Pai, quero que os que me destes estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e esses sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu esteja neles, e eu neles esteja. Essa oração que Cristo fez foi em favor de nós, pecadores. Nós é que merecíamos o castigo que levou Jesus à cruz. Mas nós não precisamos nos preocupar em relação a como nós devemos pagar por isso. A nossa mente não deve estar o tempo todo pensando como eu poderia fazer para pagar pelo pecado que eu cometi. Porque, na verdade, esse pecado já foi pago. Esse pecado foi pago por Cristo na cruz. O alvo da oração de Cristo somos nós que fomos limpas por Ele do nosso pecado, adotadas, unidas em um só corpo. Então, não existe mais de um corpo na unidade de Cristo. Várias vezes, Jesus repete em sua oração, nós que somos um, nós que somos um. Porque, de fato, é isso que nós somos. Nós somos um corpo que fomos reconhecidas por amor desse Salvador que morreu por nós naquela cruz. Pensar em amor é essencial para compreender que nós somos uma unidade em Cristo. Então não existe maneira de estarmos unidas sem nós nos amarmos. E isso é algo realmente desafiador diante de um meio com pessoas tão diferentes. E existe apenas um motivo que nós estamos unidas, nesse amor que nos alcançou e que morreu por nós. E esse motivo, o único motivo para nós estarmos unidas é o sangue de Cristo. Jesus pede nessa oração que nós possamos ter uma unidade modelada
por aquele amor que ele tem com o Pai. Essa unidade, esse motivo que o une ao próprio Pai, é algo que deveria nos unir umas às outras, como crentes em Cristo Jesus. E essa unidade, ela já está criada, ela está criada a partir do nosso Senhor. Então a gente não precisa se preocupar em criar essa unidade. Simplesmente nós precisamos nos esforçarmos para estarmos juntas em amor e nos unirmos para a glória de Deus, servindo Ele com as nossas vidas. E assim, gente, nos esforçarmos para amar alguém, né, dentro da igreja com tantas diferenças, realmente é um desafio, mas é isso que nos torna filhos de Deus, isso que nos faz estarmos unidas. E é esse motivo que ela aborda no segundo tópico desse capítulo, que diz: estamos sendo observadas, onde Jesus deixa claro que o único motivo que levava os discípulos serem reconhecidos por serem quem eles eram, né, discípulos, servos do Senhor, era a unidade deles, o relacionamento uns com os outros. Então, quando o mundo olha para nós de certa maneira, ele não está olhando e pensando: ah, como fulano é tão amigo do outro, como eles são tão bons. Não, eles nos reconhecem por sermos cristãos, pela nossa unidade em Cristo. É isso que as pessoas reconhecem em nós. Isso me fez pensar a respeito de como nós temos testemunhado do Evangelho de Cristo através das nossas vidas, tanto de maneira positiva como de maneira negativa. Porque se a gente for parar para pensar, você já se aproximou de alguém que falou mal de um membro da sua própria igreja? E tem uma falta de relacionamento com aquela pessoa? Eu tenho certeza que sim. E eu já fiz isso muitas vezes. E eu já presenciei circunstâncias como essa. Mas, infelizmente, a gente falha miseravelmente quando a gente não consegue demonstrar o amor pelos nossos irmãos através da nossa unidade em Cristo. E eu sei, gente, é algo muito difícil. Você demonstrar a unidade ali do Senhor, né? Através do nosso amor uns com os outros. Porque, se for para pensar, tem gente que é muito difícil de lidar mesmo. Mas existe um motivo maior acima de nós que deveria ser um motivo para nos unirmos, que é o sangue de Cristo. Aquele sangue que se sacrificou por nós, que sofreu, que morreu, que passou humilhação, tudo que a gente possa, né, imaginar de ruim, Jesus enfrentou por nós. E isso é o que nos une. Essa é a nossa esperança. Isso é que as pessoas olham para nós porque nós estamos sendo observadas o tempo inteiro. Onde a gente passa, o que a gente fala, como a gente se comporta e também como a gente se relaciona umas com as outras. Então, algo que deveria nos fazer nos preocupar, né, constantemente é como nós estamos lidando umas com as outras. Será que eu tenho me esforçado para ser um com o meu irmão ou com a minha irmã? Eu tenho me esforçado para isso? E com tantas diferenças, nós temos algo que nos une. E isso que nos une é única e exclusivamente o sangue de Cristo. Vocês acham que teria outro motivo para a gente caminhar juntas se não fosse o sangue de Cristo? Acho que não, né? Tem momentos e circunstâncias na nossa vida onde a gente vai ali se identificar com um grupo de pessoas. Às vezes, quando você é solteira e jovem, você vai se identificar com aquele grupo. Ou você vai se identificar com um grupo de mães, se você é mãe. Ou com as mulheres casadas. Ou com grupos de jovens. Enfim, existem vários grupos, várias pessoas diferentes, infinitas possibilidades de amizade que a gente possa existir. Claro que tem alguns momentos que a gente vai se identificar mais com o grupo, mas no geral nós apenas nos unimos porque nós carregamos a mesma mensagem, nós carregamos o mesmo sangue que foi derramado por nós. E o único motivo para nos unirmos com pessoas tão diferentes de nós é o sangue de Cristo. E essa deve ser uma motivação também para que a gente possa caminhar servindo umas às outras para a glória de Deus. Isso torna o nosso amor contracultural. Então, se eu compartilho de muitas das dificuldades, alegrias, tristezas com irmãs que talvez
são de uma geração completamente diferente da minha, não é porque eu sou uma boa pessoa ou simplesmente porque eu me dou bem com todas as pessoas ou eu me encaixo em todos os grupos, mas porque o amor do Senhor, ele é contracultural. Não importa se é uma pessoa de idade completamente diferente da minha ou de uma cultura completamente diferente da minha, de uma realidade diferente da minha, é isso que a igreja faz. Ela coloca e une pessoas no mesmo lugar que são completamente diferentes para se tornarem uma em Cristo Jesus. Nós fomos feitos para nos tornarmos um no Senhor. Apenas isso. Nós não fomos feitos para sermos vários corpos diferentes. Nós fomos feitos para sermos um único corpo no nosso Senhor. Um tópico também que a Ana Paula aborda, que eu gostei bastante, é quando ela fala que o inimigo nos quer inimigas. E ela cita o livro do C.S. Lewis, né, que é um escritor muito conhecido, e ele escreveu um livro que se chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Basicamente é isso, né? O título do livro. E a ideia é que o diabo está ensinando o seu sobrinho, que é um aprendiz, a se tornar um demônio, sobre táticas, né, estratégias, de como ele usa o próprio relacionamento entre os irmãos da igreja para, assim, colocar pecados sutilmente no meio deles. E se a gente for parar para pensar sobre isso, sobre os nossos relacionamentos, né, que ele cita nesses trechos, isso tem acontecido nos dias atuais. As próprias redes sociais, elas têm sido um campo onde as pessoas têm se degladiado. E, gente, cristãos estão se degladiando nas redes sociais, na internet, que é um campo, assim, quase que sem lei, onde não só cristãos têm acesso a isso, mas pessoas que não acreditam em Deus para falarem mal uns dos outros. Gente, pensem se isso não é uma tática miserável do inimigo das nossas almas. E esse é o objetivo dele, gente. É nos afastarmos umas das outras. O desejo do inimigo das nossas almas é que nós sejamos inimigas umas das outras. É que quando a gente olhe para alguém, a gente olhe com um olhar de indiferença, um olhar torto, porque talvez uma certa irmã pensa diferente de nós. E olha, minha irmã, eu quero te dizer, hoje, nesse momento, se uma irmã pensa diferente de você, mesmo que ela seja uma irmã que não tenha, né, tanto conhecimento, seja uma nova convertida, ou até mesmo uma irmã que já tem muitos anos de igreja, vem caminhando, tem as suas dificuldades, não é para você se afastar dessa pessoa. Pelo contrário, você deve se unir a essa pessoa para juntos vocês serem uma potência e servirem ao Senhor com alegria. Mesmo que você olhe e pense, meu Deus, fulano pensa, né, não concordo com isso aqui ou aquilo dali. Nós não fomos feitas para nos degladiarmos. Os nossos relacionamentos não foram feitos para serem assim. Nós fomos feitas pelo Senhor para sermos um corpo, unidas naquele que é o único motivo para nós nos unirmos, Cristo Jesus. Além de situações atuais que a gente tem vivido, como eu citei, né, da internet e de muitas outras, onde os cristãos estão se degladiando e se afastando, assim, quase que diariamente, gente, isso não é uma tática de agora, é algo antigo. Se a gente pegar a Bíblia desde Adão e Eva, gente, desde Adão e Eva, nós temos relatos onde o relacionamento entre irmãos foi quebrado. E não só quebrado porque um irmão matou outro, mas o relacionamento uns com os outros foi quebrado. Isso faz parte da queda, do pecado do homem. Então, desde a queda, nós somos afetadas pelo nosso relacionamento. Então, não fique preocupada se você tem sido afetada por um relacionamento pecaminoso, onde você olha para um irmão, onde você deseja, meu Deus, pegar aquela pessoa pelo pescoço. Calma, todas nós passamos por isso. Mas olha, existe algo que nos traz esperança a esse respeito. E essa esperança que nós temos, que apesar das nossas falhas nessa área, essa esperança que nós temos é Cristo, é aquele que pode nos unir, é aquele que nos ama. Ama a mim, ama você e ama aquela irmã que você quer segurar pelo pescoço. Esse é o mesmo Cristo que nos amou e se entregou por nós naquela cruz. Nossa união nunca será perfeita. E existe um único motivo. Somos pecadoras lidando com outros pecadores. Então, por mais esforço que a gente faça em ter um relacionamento
muito bom, a gente ainda assim vai falhar. A gente vai cair, a gente vai levantar, mas isso faz parte da caminhada cristã. E esse não deve ser o motivo pelo qual nós nos devamos nos afastar. Pelo contrário, esse é o motivo que a gente deve se unir e falar: meu irmão, tá difícil aqui, me perdoa, eu errei com você, mas vamos seguir e caminhar juntos. E por último, não menos importante, ela traz um último tópico nesse capítulo 1, que é visão limitada, amor limitado. Todo pecado que cometemos tem início da desobediência aos mandamentos do Senhor. E o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, muitas de nós amamos erradamente umas às outras porque nós amamos a Deus de forma errada. Nós não vamos conseguir amar ao próximo se nós não aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou repetir, nós não vamos conseguir amar ao próximo se nós não aprendermos a amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu quero te convidar. Vamos seguir por esse caminho de amor pelas próximas semanas? Vamos trocar esse olhar de maldade, incômodo e inimizade por um olhar que seja mais parecido com o olhar de Deus para nós? Um olhar de misericórdia, um olhar de amor, um olhar de paciência. Vamos parar de engolir umas às outras, gente, devorar. Esse não é o projeto que Deus tem para nós. Deus tem um plano para nós como irmãs em Cristo, que é sermos um nele. Então, eu te espero na próxima semana para nós abordarmos um pouco mais sobre o capítulo 2 desse livro. E eu espero que esse capítulo tenha tocado o seu coração. E me conta nos comentários o que mais te chamou a atenção nesse capítulo, hein? Eu quero saber. Então, até essa próxima semana. Tchau, tchau!